preciosa, valiosa, mulher virtuosa. Fui escolhida, um dia gerada, por isso estou aqui. Sou muito amada, por Deus guardada. Eu tenho a minha missão. Sou muito amada, por Deus guardada. Eu tenho a minha missão. Ser a mulher segundo o teu coração. Olá, mulheres cheias de Deus. Quem fala aqui é a Gabi Souza. Estamos em mais um encontro, já estamos no nosso quarto encontro do projeto Mulheres Cheias de Deus. E dessa vez nós vamos nos encontrar com a Thaís Medeiros. A Thaís vai pregar para a gente sobre mulher pacificadora. Então, não deixe o vídeo por aqui, continue até o fim. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, para que mais mulheres tenham acesso a esse conteúdo. Fiquem com a Thaís Medeiros. Até mais. Olá, mulheres cheias de Deus. Aqui quem fala é Thaís Medeiros. É um prazer estar aqui junto de vocês. E eu quero te convidar a ficar bem à vontade junto de mim, que a gente possa conversar, que você vá fazendo suas anotações. Primeiramente, quero me apresentar. Quem é Thaís Medeiros? Eu sou uma filha de Deus, uma mulher cheia de Deus. Procuro, a cada dia mais estar mais próxima dele. Quero falar um pouco sobre essa jornada de autoconhecimento que eu vivi. E mesmo vivendo ali, sempre, nasci em berço católico, a intimidade que eu tenho com Deus hoje é muito diferente daquela que eu tinha há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, eu posso dizer. Então, quero te convidar a abrir seu coração e ouvir um pouco daquilo que eu tenho para partilhar. Eu sou esposa do Marcelo, casada há 17 anos. Conheci o Marcelo quando eu tinha apenas meus 16 anos. Estamos casados aí, até hoje tenho 40 anos. Temos 3 filhas. Uma se encontra lá com o nosso pai. E tenho 2 pré-adolescentes, Isadora, de 13 anos, e Heloísa, de 12. Viver a maternidade me transformou bastante. Inclusive, o meu chamado para que eu entendesse de fato quem é a Thaís se deu por meio da maternidade. Sou ministra da Sagrada Eucaristia, um prazer estar ali diante de Cristo, levando a Eucaristia a tantas pessoas, e isso, sem dúvida, também fez com que o meu chamado se desse a cada dia mais. Então, essa é a Thaís, de temperamento fleumático. Eu sou uma mulher tranquila, uma mulher pacificadora, mas aquilo que eu venho trazer hoje para vocês é que muitas vezes nós não sabemos nada a respeito de quem somos, e aquilo que Deus nos entregou como um dom, às vezes nós não utilizamos. Então eu, sendo essa mulher pacificadora, Deus me fez para que eu fosse essa mulher pacificadora, e por muitos anos eu não usei isso a meu favor. Então, quero te convidar a ouvir essa pregação, onde o tema é mulher pacificadora. E já quero te dizer, eu sei o quanto é difícil ser essa mulher pacificadora. E eu te convido a pensar, você é essa mulher pacificadora? Mas tem uma frase que vem me acompanhando muito, que diz, uma frase bíblica: quando sou fraco é que sou forte. Então, quando nós pensamos não ter força suficiente, não termos força o suficiente para vencer uma provação, os desafios, que são muitos, nós mulheres temos várias versões onde nós estamos ali enfrentando diversos problemas.
E é muito difícil ser essa mulher pacífica. Então, o tema de hoje é a mulher pacificadora e vamos pensar então essa palavra, ser essa mulher pacificadora. É aquela mulher calma, pacata, sossegada, mansa, tranquila. Você é essa mulher, aquela que restabelece a paz, aquela que preza pela harmonia, pela reconciliação. E a Bíblia nos traz a história de Abigail, aquela mulher pacificadora, casada com um homem muito difícil, esposa de Nabal, um homem grosseiro, um homem mau. E eu separei um trechinho para que a gente possa partilhar. Então, separa sua Bíblia, abra em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32. Eu vou abrir aqui minha Bíblia, mas Abigail, mesmo diante de um esposo desafiador, ela usava da sabedoria e ela era essa mulher pacífica. E nós temos muitos papéis. E um dos papéis é ser essa mulher pacificadora. Será que nesses momentos de desafios nós conseguimos ser essa mulher pacificadora? Então vamos refletir sobre aquilo que Davi, onde Nabal, ele despertou a ira em Davi e Abigail prontamente esteve ali agindo para que houvesse uma harmonia novamente. Primeiro Samuel, capítulo 25, versículo 32 ao 35. Nesse trecho, depois vocês podem estar lendo todo o capítulo 25, mas aqui Abigail já tinha tomado providência para que Davi se acalmasse diante da ira que seu esposo despertou nele. E Davi, muito surpreso com essa mulher pacificadora, ele disse, capítulo 32. Então, versículo 32. Então disse Davi a Abigail: Bendito sejas Javé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja tua sabedoria e bendita seja tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me por minhas mãos. De fato, pela vida de Javé, Deus de Israel, que me impediu de te fazer o mal. Se não tivesses vindo tão depressa a meu encontro, ao amanhecer, não teria restado a Nabal um só homem. Davi recebeu de suas mãos o que ela havia trazido e disse-lhe: Sobe em paz para tua casa. Vê que atendi a teu pedido e te tratei com respeito. Então, mesmo diante das tribulações, quando nós estamos ali na presença de Deus, nós mulheres virtuosas, somos convidadas a ser cheias de Deus. Nós agimos então com sabedoria, assim como fez Abigail. E com isso, nós vamos ali sendo a pacificadora de todos os ambientes a qual a gente se encontra. E quando eu me apresentei, eu não falei sobre minha profissão. Eu sou professora há mais de 20 anos e, inclusive, esse dom de ser essa mulher pacificadora dentro de uma sala de aula, a gente sabe o quanto é importante. E eu falei sobre o autoconhecimento ter transformado a minha vida, falei sobre muitos anos eu não reconhecer em mim essa habilidade de ser essa mulher pacífica, por conta que nós, mulheres, nós estamos tão cansadas, exaustas, cuidando de todos aqueles que estão ao nosso entorno, né? Esse instinto materno de querer cuidar, enfim, nós vamos nos esquecendo. Então,
como eu falei, como eu mencionei, a maternidade fez com que eu tivesse algumas preocupações que até então eu não tinha com relação a sentimentos. Eu sou de temperamento fleumático, então eu sou aquela mulher que não reconhece muito. Eu sempre tive dificuldade em lidar com os sentimentos, em reconhecer alguns sentimentos. E ali a minha filha me despertou algumas preocupações. E eu fui então estudar inteligência emocional. Hoje, além de professora, eu sou especialista em inteligência emocional, sou analista comportamental, trabalho com desenvolvimento pessoal e hoje eu posso dizer que eu entendo sobre pessoas, entendo sobre os temperamentos, nós temos um perfil, nós temos tendências que são mais fortes em nós. Então eu venho mencionando aqui, Deus fez com que a Thaís fosse essa mulher pacificadora. E mesmo assim, era um dom a qual estava escondido, eu não reconhecia em mim essa essência. Assim como você talvez não reconheça essa habilidade em você por ser de um temperamento mais forte. E aí é uma virtude que você precisa desenvolver. E a vida é assim, Deus ele entrega para cada um de nós forças e fraquezas, e é esse autoconhecimento que vai fazer com que a gente desenvolva virtudes que nós ainda não temos. E falando de virtudes, né, com uma boa professora, eu trouxe aqui uma indicação de leitura. Esse livro me ajudou muito, A Conquista das Virtudes, de Francisco Fausto. Esse livro ele é dividido em 3 partes. Então, primeiro fala sobre o valor das virtudes, depois fala sobre a aquisição das virtudes e depois tem algumas reflexões. E ele fala sobre cada virtude que a gente precisa adquirir. Tem aqui alguns exercícios, algumas questões para que a gente então entenda: será que eu consigo exercer essa virtude? Como o livro mesmo diz, a conquista das virtudes. Virtudes nós precisamos conquistar. Mas algo interessante, antes de eu mencionar a virtude da mansidão, como o meu tema aqui hoje é falar sobre a mulher pacificadora, eu vou trazer para vocês um pouco sobre a virtude da mansidão. Mas é importante falar um pouquinho que algumas virtudes, algumas pessoas acabam fazendo uso e transmitindo uma imagem de mulher virtuosa, mas lá no fundo nós sabemos quem somos, se estamos realmente agradando a Deus. O livro fala sobre a falsa virtude. E quando falamos sobre virtude, eu achei muito importante ter aprendido que algumas virtudes Deus não irá reconhecer em nós, porque Deus já plantou em cada uma de nós virtudes, forças, e isso é uma obrigação que nós usemos a nosso favor. Nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos aquilo que Deus nos ensina, e existe a parábola dos talentos. Então, são dons que Deus plantou em cada uma de nós. E aqui no livro faz com que a gente reflita sobre a falsa virtude. Então, tem algo em nós que muitas vezes as pessoas percebem, as pessoas admiram e as pessoas pensam: que mulher virtuosa. Mas nós precisamos compreender se essa virtude é realmente algo que nós conquistamos ou se já é algo do nosso temperamento, algo que Deus nos deu, para que a gente então consiga superar os desafios. Como eu venho aprendendo muito sobre desenvolvimento pessoal, acompanho muitas mulheres, a gente percebe que nós temos talentos, nós temos dons e muitas vezes por falta de autoconhecimento nós não reconhecemos as nossas principais habilidades. E aí, muitas vezes, nós não fazemos uso desse talento por não identificar em nós qual é essa habilidade, esse talento que Deus nos deu. E aí eu falo sobre a Thaís. Como eu disse no início, Deus
me fez uma pessoa de temperamento fleumático, onde a mansidão, onde a paciência é algo que habita em mim. Mas, aproveitando esse mês das mulheres, esse projeto lindo, onde a gente ouve falar sobre a mulher cheia de Deus, a gente também para e pensa sobre tantas versões que nós temos, que nós carregamos, e a gente quer ter, nós queremos ser perfeitas em todas essas versões. Mas isso faz com que a gente fique esgotada, cansada, as dificuldades. E aqui eu falo sobre a minha história. Nós, mulheres cheias de Deus, quando nós estamos ali cheias de Deus, nós sabemos priorizar aquilo que é mais importante. Então, eu te convido a parar e pensar sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre essa mulher que Deus te convida a ser, essa mulher cheia de Deus, porque muitas vezes nós mudamos a ordem e isso faz com que a gente não se aproxime de Deus e que a gente não reconheça a nossa essência. Então a Thaís era aquela mulher que, enfim, quantas mulheres e nós temos um chamado especial, mas quando nós invertemos os papéis, a gente deixa de cumprir aquilo que a gente deveria cumprir. Então, a Thaís, lá de trás, era aquela que desejava ser a melhor profissional. Embora eu conheci o meu esposo aos 16 anos, como eu relatei, namoramos durante 6 anos, nos casamos, foi uma história linda. Eu não tinha nada a reclamar, porque o Marcelo realmente foi um presente de Deus na minha vida. Ele sempre me tratou da maneira como eu mereço, mas eu não reconhecia o meu valor. Toda a minha preocupação estava em ser uma boa profissional, em ser uma boa mãe. Até mesmo antes de ser mãe, eu já prezava por ser aquela mãe que eu já sonhava, mas eu não sabia ser a esposa que ele merecia. E eu sempre, dentro de mim, eu não sei explicar, mas dentro de mim sempre teve aquela chama de fazer, de servir, de ajudar. E eu sempre estava muito ocupada, até mesmo nas tarefas da igreja. Então, eu dedicava tempo e atenção a tudo e a todos, mas dentro da minha casa, eu não era essa mulher pacificadora, onde eu deveria estar dedicando primeiramente o meu amor ali, aquele a qual Deus colocou na minha vida para que nós tivéssemos uma história. Então, foi bem difícil, por alguns anos eu tive muita dificuldade com relação a ser amada, e até isso nós precisamos permitir ser amada pelo outro. E eu digo que é muito esquisito até falar sobre isso, porque qual a mulher que não deseja ser cuidada e ser amada? Mas eu sou essa mulher que precisei aprender a permitir ser amada pelo meu esposo. Então, muitas coisas aconteceram para que, então, eu desse esse primeiro passo. E, como eu disse, não foi uma iniciativa minha, foi uma necessidade da minha filha. Deus sabe exatamente a maneira que Ele vai te chamar para que você desperte para aquilo que Ele deseja que você cumpra na sua vida. E como Ele sabia, Ele sabe de tudo, eu sempre me preparei para ser mãe, mas eu não olhava para a maternidade como uma missão divina, embora eu fosse essa mulher cristã que está todos os domingos na missa, mas eu olhava para a maternidade como eu preciso que minhas filhas cresçam, sejam responsáveis, eu preciso educar. E professora, nós sabemos o quanto é difícil termos crianças ali obedientes.
Então, no processo de educação das nossas filhas, nós fomos muito, como eu posso dizer, nós exigimos muito. E não que isso seja ruim, mas é necessário um equilíbrio entre o afeto e a disciplina. Mas ali no processo de educação das minhas filhas, esse afeto, inclusive eu citei aqui, é uma dificuldade minha, essa capacidade de amar e ser amado, eu precisei desenvolver, eu precisei adquirir essa virtude para conseguir amar. E assim foi com a minha filha, assim foi com o meu esposo, eu precisei aprender a amar. E isso aconteceu há alguns anos atrás. Hoje as minhas filhas, uma tem 12, outra tem 13 anos, e aí eu falo sobre uma porque realmente foi uma que me despertou essa necessidade de ir entender o que estava acontecendo, pois ela estava apresentando já tão nova, com 6, 7 anos de idade, a minha filha dizia para mim que eu não era a mãe. E para cuidar da minha filha, eu precisei desenvolver a capacidade de amar e de ser amada. Precisei entender sobre inteligência emocional. Mas, mais importante do que isso, foi adquirir virtudes. E todos nós precisamos buscar virtudes. Deus permite que nós tenhamos forças e fraquezas. Então, nós falamos sobre a falsa virtude. Algumas virtudes Deus já plantou em nós, já foi um presente entregue, mas Deus também permite que nós sejamos fracos, para que a gente dependa dele. Então, em muitos momentos da nossa vida, nós pensamos não conseguir. E você, então, mulher, que não tem esse temperamento fleumático, que você tem muita dificuldade nesse autocontrole, em controlar essa ira, né, nos momentos desafiadores. Deus, ele quer que você se coloque na dependência dele. E a Bíblia diz: quando sou fraco, é que sou forte. Então, jamais pense que por ter esse temperamento quente, esse temperamento de reagir mais facilmente, que você não é capaz. Porque existe a virtude da mansidão que você precisa buscar, que você precisa conquistar. E até mesmo eu, no caso, falei, já é um dom que Deus me deu, mas estava tão guardadinho lá dentro, uma essência que eu não sabia que era minha, e exausta, cuidando de tudo, de todos, eu deixei de acessar algo que Deus já havia me presenteado. Então, hoje eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Antes de falar aqui sobre a virtude da mansidão, quero falar mais um pouquinho sobre um projeto a qual eu sou idealizadora, um projeto que se chama Clubinho do Bom Conselho. Como Deus colocou em mim esse chamado de cuidar das minhas filhas naquela idade que elas estavam entrando na pré-adolescência, eu senti também que eu devia levar esse conhecimento a tantas outras crianças que precisam compreender ali o que eles sentem. E hoje eu atendo em torno de 25 crianças nesse projeto, um trabalho voluntário, pois a Gabi vai deixar aqui o arroba para vocês acompanharem o trabalho do projeto. Eu me reúno com essas crianças toda segunda-feira e, em paralelo a esse trabalho que é ligado às crianças, eu tenho também um trabalho com as famílias, onde a gente estuda ali de fato como educar os nossos filhos, pensando nessa questão emocional, mas também pensando que os nossos filhos não são nossos, os nossos filhos são de Deus. E a nossa missão é levar esses filhos de volta ao coração do Pai. Então, quando a gente fala sobre virtude, quando a gente fala sobre temperamento, isso é importantíssimo para que nós saibamos quem somos, mas se nós temos esse autoconhecimento, a gente leva isso para outras pessoas. E esse projeto é para isso, para poder proporcionar a esses pré-adolescentes esse autoconhecimento, esses conflitos que eles carregam, e para que eles tenham a oportunidade de fazerem bons amigos. Nós, mães, nós temos tantas preocupações com os nossos filhos desde muito pequenos, e quando eles se aproximam da pré-adolescência, nós nos preocupamos com as amizades,
Então nós, mães, mulheres, o autoconhecimento, ele faz com que a gente se conheça, e esse autoconhecimento faz com que a gente também olhe para o outro de uma maneira muito especial. E os nossos filhos, eles precisam saber quem são. Uma das dificuldades que eu tive com a minha filha é que eu eduquei as 2 da mesma forma, e eu não sabia nada sobre temperamento. E as 2, claro, você que é mãe de mais de um filho, você sabe o quanto existem particularidades. A gente educa da mesma forma, mas cada criança corresponde de uma maneira diferente. E eu não entendia por que eu tive esse modo de educar, onde eu usava muito da disciplina, e para uma dava super certo, e a outra já despertou essa dor emocional, essa ferida emocional. E isso é temperamento. Quando nós não conhecemos a essência dos nossos filhos, a gente erra também no processo de educação deles. Então, esse projeto é para que essa criança compreenda quem ela é. Esse momento com as famílias é para que esses pais olhem para esses filhos como seres únicos, amados por Deus. Cada um ali tem o seu chamado, e nós, mães, temos a missão de ajudar os nossos filhos a descobrirem quem eles são. Aí a importância do autoconhecimento. Quando nós não sabemos nada a nosso respeito, a gente vai exigir do outro aquilo que ele não é capaz de oferecer. Mas vamos então falar sobre a virtude da mansidão. Eu trouxe aqui, claro, para que você saia daqui com alguns objetivos. Eu quero que você saia daqui desejando conquistar a virtude da mansidão. Independente do seu temperamento, independente do desafio, todas nós temos dentro de nós aqueles momentos onde a ira é despertada. E será que nós temos esse autocontrole? Então eu separei um trechinho desse livro que vai nos ensinar a praticar a virtude da mansidão, até que a gente então conquiste isso e se torne algo frequente na nossa vida. Então, nós precisamos praticar a mortificação. O que é a mortificação? É a gente fazer algo que vai causar um desconforto. Então, sabe aquele momento que você sente aquela ira e tem vontade de falar? Então, o livro traz para a gente 5 questões, 5 pontos que vão nos ajudar a praticar essa virtude, até que isso se torne um hábito. Então, naquele momento onde a ira for despertada em nós devido a situações do cotidiano na nossa vida, em primeiro lugar, nós devemos calar. Então, silenciar. Aquela tendência natural da gente falar, da gente responder, nós iremos calar. E aí já seremos vitoriosas no primeiro ponto. Depois, pedir a Deus. Então, você conseguiu silenciar, peça a Deus sabedoria. Então, aí a gente lembra de Abigail, não significa que Abigail não tenha sentido a ira por aquilo que aconteceu, mas ela usou de sabedoria para solucionar aquele problema a qual o marido dela causou. Então, peça a Deus discernimento, sabedoria para lidar com aquela situação. Será que realmente é algo que precisa de ser feito algo, ou apenas o silenciar, aquilo vai se acalmar e você pode deixar passar? Em terceiro lugar, tratar as pessoas bem, independente do que aconteceu, independente da situação, sendo um familiar ou não, nós precisamos tratar a pessoa melhor do que ela merece ser tratada. Então, é muito difícil, é realmente uma mortificação praticar isso, mas tratar a pessoa melhor do que ela merece ser tratada. Em quarto, corrigir os nossos maus hábitos de desabafo. Quantas vezes nós murmuramos, reclamamos, e isso se torna um hábito até por coisas pequenas nós estamos reclamando. Nós precisamos desabafar. E esses são maus hábitos que a gente vai adquirindo. Então, corrigir esses maus hábitos. E o quinto e o mais belo, aquele que eu vou até escolher um trechinho do livro para ler para vocês, é: ter razão não é motivo para irar-se.
quantas vezes nós sabemos que temos razão e isso faz com que a gente acredite que eu tenho razão para sentir essa ira. E aqui diz, lendo um trechinho do livro na página 195, por fim, nunca esqueçamos que ter razão não é motivo para irar-se com as pessoas, nem para ficar com raiva delas. Procure gravar essa verdade. Ninguém foi ao céu por ter tido razão. Ninguém foi ao céu por ter tido razão. Pelo contrário, por ter compreendido, perdoado, corrigido do modo certo e ter ajudado muitos se salvaram. Então, muitas vezes nós estaremos com a razão, mas a gente precisa compreender, a gente precisa perdoar, e isso é ser essa mulher virtuosa. Então, que a gente possa pedir a Deus sabedoria, discernimento, virtudes, para que a gente supere aí os desafios da nossa vida. Espero que você tenha gostado, e nesse momento você é convidado a orar conosco. Vamos orar? Quero te convidar a orar conosco, a entrar nessa intimidade com o Senhor. Nós vamos pedir que o Senhor nos dê uma porção maior dessa virtude. Tenho certeza que depois dessa pregação maravilhosa, não tem como a gente não tentar. Então, abra o seu coração, entre na intimidade com o Senhor e peça aí que Ele te ajude. Feche seus olhos e peça ao Senhor, faça a sua oração pessoal neste momento e peça ao Senhor que Ele venha em teu auxílio, que Ele te segure pela mão e que Ele te ajude nessa virtude. E Ele te ajude a ser um canal de paz na tua casa, um canal de graça na tua casa, com os seus filhos, com a sua mãe, com o seu esposo, com seus pais, com a sua família. Que as pessoas possam ver em você a paz, que você possa chegar no lugar e ser uma amiga pacificadora, que você possa ajudar as suas amigas a compreender o que Deus quer para elas, o que Deus está dizendo naquele momento. Que você seja cheia de Deus, cheia de paz, cheia de amor, para que aonde você passar, você transforme o ambiente. Nós te clamamos, Senhor, que Tu dê uma porção maior a nós, que Tu nos ajude. E com a intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Virgem Desatadora dos Nós, a Ti confiamos os nós mais impossíveis de nossa vida. Sabemos que a fé em Jesus, através da sua intercessão, alcançará o nosso milagre. Por isso, com fé e confiança, nós rezamos. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, desata o meu nó. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, desata o meu nó. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, desata o meu nó. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar Teu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio
aperta e não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e transforma-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.